Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai tratar do Estatuto dos Ministros. Vamos falar das férias, das licenças, das substituições, quem substitui quem e também da direção do tribunal. Quais são os cargos de direção e como eles são compostos, como eles são escolhidos. Tá ok? Vamos lá então, gente. Primeira coisa é as férias. Quando são as férias? O artigo 11 lá do nosso regimento, ele diz que as férias dos ministros ocorrem em janeiro e julho. Então, nós temos férias coletivas, haja vista que esse é um tribunal superior, então ele não está incluído dentro da exceção, aliás, dentro da proibição do inciso 12 do artigo 93 da Constituição Federal. Então, os ministros tiram férias coletivas, ok? Durante as férias, os ministros devem informar o endereço onde estarão para caso de eventual necessidade de convocação extraordinária, tá? O regimento autoriza, pessoal, que os ocupantes do cargo de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, eles possam cumular férias para fruição em outra oportunidade, em tempo oportuno. E agora nós vamos ver quais são os requisitos. Porque, repara, o que acontece? Todos os ministros têm que tirar férias em janeiro e julho. E aí, só que esses três cargos são os cargos de direção da casa. São os cargos muito importantes e às vezes eles podem ter atribuições que precisam deles aí durante um tempo maior e talvez eles não consigam tirar férias. Aí eles podem cumular esse período para tirar em uma outra oportunidade, tá ok? E aí o regimento estabelece quais são os critérios para que isso ocorra. Vamos aqui, ó. Necessidade de serviço judiciário deve exigir a contínua presença deles, deve haver prévia autorização do órgão especial e deve haver registro nos assentamentos funcionais dos ministros, tá bom? Gente, o ministro vai poder tirar licenças, certo? Ele tem que requerer essa licença e informar o dia de início e de fim, tá bom? Como que vai ficar os processos dele durante essa licença? Olha o artigo 13, o parágrafo 1º fala: salvo contraindicação médica, caso seja uma licença de saúde, o ministro licenciado poderá proferir decisões em processos de que antes da licença haja pedido vista ou que tenham recebido o seu visto como relator revisor. Então, mesmo de licença, o ministro pode vir proferir o seu voto. Essa licença pode ser interrompida, gente? Pode sim. O ministro licenciado, ele pode reassumir. E ao fazer isso, o tribunal vai considerar como se ele tivesse desistido do tempo faltante. Então, se tiver algum tempo ainda para trás, vai ser desistido. Salvo se for licença para tratar da saúde, que ele não pode fazer se houver contraindicação médica. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos ver agora os casos, as possibilidades de afastamento, né, dos ministros. Vamos lá. Quais são os afastamentos a que o ministro faz jus? Vamos ver, olha só. Primeiro, frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos pelo prazo máximo de 2 anos, ok? E realização de missão ou serviços relevantes à administração da justiça. Para esses afastamentos, faz-se necessário autorização do órgão especial. Então, o órgão especial precisa autorizar. O ministro vai sair sem qualquer prejuízo dos seus direitos, vencimentos e vantagens. Repetindo os casos, frequências a cursos ou seminários de aperfeiçoamentos e estudos pelo prazo máximo de 2 anos e realização de missão ou serviços relevantes à administração da justiça. Agora vamos ver como se dá a substituição. Como assim substituição, professor? A gente tem primeiro os cargos de direção, presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Se algum deles faltar, quem que vai substituir? É isso que nós vamos ver agora. Vamos aqui. Se for o presidente, pessoal, quem que vai substituir? De início, o primeiro vai ser o vice-presidente. Se o vice-presidente não tiver, o corregedor. E se o corregedor nem o vice-presidente tiver, o ministro mais antigo, pela ordem, né? Ok? Se for o vice-presidente, ele vai ser substituído, caso necessário, primeiro pelo presidente, então fique atento, porque
você tenderia a pensar que o vice-presidente seria substituído primeiro pelo corregedor, mas não é. Primeiro ele é substituído pelo presidente, depois pelo corregedor e depois pelo ministro mais antigo, se não tiver nenhum desses dois. E por fim o corregedor. O corregedor ele vai ser substituído. Mesma coisa. Pensa, pessoal, na ordem inversa. Tá vendo que o vice-presidente vai ser substituído pelo presidente? É a ordem inversa. Aqui é a mesma coisa. O corregedor vai ser substituído pelo vice-presidente. Se o vice-presidente não tiver, o corregedor será substituído pelo presidente e depois, só depois, pelo ministro mais antigo. Agora nós vamos ver quando for, por exemplo, presidente da turma. Vai ser o ministro mais antigo presente na reunião. Então fique atento, não é o ministro mais antigo da turma. O ministro mais antigo da turma? Não, é o ministro mais antigo presente na reunião. Se for o presidente de uma de uma comissão, vai ser o ministro mais antigo dentre os membros. E se for qualquer membro das comissões, o respectivo suplente. Ok, pessoal? Pois bem, gente, nas ausências do magistrado superiores a 30 dias, poderá, ou também, claro, nos afastamentos definitivos do magistrado, poderá ser convocado um desembargador de TRT para substituir esse ministro. E ele deve ser escolhido pelo órgão especial do TST, então não é uma escolha qualquer. O escrutínio vai ser secreto, votação secreta, e a escolha deve se dar pela maioria absoluta dos membros do órgão especial, claro, né? Tá bom? Esse juiz, ou esse magistrado desembargador convocado, ele vai atuar exclusivamente nas turmas, apenas, ok? E vamos só registrar aqui o exclusivamente, ok? E aí, pessoal, se houver necessidade de convocar de forma extraordinária os ministros durante o período de férias, essa convocação vai poder acontecer, sim. Ela tem que acontecer com pelo menos 48 horas antes e será para julgamento de algumas ações específicas. Quais são elas? Dissídio coletivo, mandado de segurança, ou ação declaratória, alusiva à greve. Declaratória, vou registrar aqui, alusiva à greve e que requeram apreciação urgente. Tá ok? E aí nós vamos falar sobre a aposentadoria dos ministros. Claro que aqui a gente não vai falar dos critérios de aposentadoria, mas sim como vai se dar isso dentro do tribunal. Primeira coisa, aqui nós estamos falando da compulsória, que hoje é com 75 anos, né? O processo deve se iniciar com 30 dias antes da data limite da aposentadoria, tá? Então, 30 dias antes que completem os 75 anos de idade. Tudo bem? Se for, pessoal, aposentadoria por invalidez, aí vai acontecer o seguinte, o processo vai se iniciar ou a requerimento do ministro, por ato de ofício do presidente do tribunal ou em cumprimento à deliberação do tribunal. E a gente ainda tem uma outra situação, que quando for incapacidade mental. Quando a aposentadoria for se dar aqui, por essa situação, o presidente poderá nomear um curador ao ministro, tá ok? Claro que sem prejuízo de ele colocar, eventualmente, o seu defensor, o seu advogado. Nada vai impedir que ele faça isso, tá ok? Além disso, ele tem que ser afastado de imediato nessa situação. E o processo deve durar por, no máximo, 60 dias, tá ok? É o prazo para conclusão do processo. E agora nós vamos falar sobre os cargos de direção
do tribunal. Quais são esses cargos? A gente já disse, né? É o cargo de presidente, cargo de vice-presidente e o cargo de corregedor geral da Justiça do Trabalho. Vou resumir aqui. Geral da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Gente, o que acontece? O regimento, ele traz sim a situação de eleições. Só que o que ocorre? Na verdade, o preenchimento desses cargos de direção, ele se dá por antiguidade. O presidente do tribunal vai ser sempre o ministro mais antigo que ainda não tiver ocupado aquele cargo anteriormente. O vice-presidente o mesmo e o corregedor o mesmo. Então ocorre em escala. Ou seja, primeiro o cara chega ao cargo de corregedor, depois de vice e depois de presidente. E por aí vai. E isso não pode ser interrompido, ou seja, não pode o cara ser reeleito para o mesmo cargo sem que todos os demais tenham ocupado aquela vaga. Então, como nós temos 27 ministros, é muito difícil que isso ocorra dentro de por exemplo, uma pessoa vir ocupar 2 vezes aquele cargo de presidente, porque tem que ter passado todos os demais ministros naquele cargo, tá bom? Agora nós vamos ver algumas regras para eleição. Olha só, primeiro, é escrutínio secreto, tem que ter voto da maioria absoluta, tem que ser uma sessão extraordinária do tribunal realizada nos 60 dias que antecedem ao término dos mandatos anteriores e esses cargos de direção tomarão posse em sessão solene na data marcada pelo tribunais, tá bom? E o que ocorre, pessoal? Se o cargo de presidente vagar, vai haver novas eleições para todos os cargos. Beleza? Se houver uma impossibilidade superveniente, pessoal, de tomar posse, ou seja, a pessoa foi eleita e não tomou posse, aí nós temos 2 situações. Se for uma impossibilidade temporária, todos os demais tomarão posse e aquele remanescente vai tomar posse em uma data oportuna, aquele que não conseguir tomar posse. Agora, se for uma impossibilidade permanente, ou seja, o cara não vai poder tomar posse, aí vai ter a seguinte regra. Vamos começar de baixo para cima. Lembrando que esse aqui é o mais antigo, aí esse aqui é o segundo mais antigo, aí esse aqui é o terceiro mais antigo. Então, é assim que é o preenchimento dos cargos. E aqui, o próximo a ser corregedor vai ser o 4º mais antigo dentre os demais membros, tá? Então, vamos lá, no cargo de corregedor. Se for uma impossibilidade permanente do corregedor, vai ter eleição somente para o cargo de corregedor, porque aqui nós não temos mais nenhum cargo a ser preenchido, nenhum cargo impactado. Agora, se for para o cargo de vice-presidente, veja, quem vai ser o próximo vice-presidente é o corregedor, numa próxima eleição. Então, se vagar o cargo de vice-presidente, esse corregedor já vai assumir o cargo de vice-presidente, naturalmente através da eleição, né? Mas a gente sabe que vai ser ele, e o outro vai ser escolhido para corregedor. Se for para o cargo de presidente, aí vai ter novas eleições para todos os cargos, conforme a gente já disse, porque aí vai ter impacto tanto no cargo de presidente quanto de corregedor, ou de vice-presidente quanto de corregedor. Tá bem? Bem, pessoal, então é isso por agora. Estou à sua disposição lá no Fórum de Dúvidas. Em havendo qualquer dúvida, qualquer situação, conte comigo, estarei lá para te responder. Um abraço e até a próxima aula.